Você já ouviu falar de uma casa construída para enganar fantasmas? Pois é, isso aconteceu de verdade. Uma mansão gigantesca, com escadas que não levam a lugar nenhum, portas que se abrem direto para o nada e corredores que parecem um labirinto sem fim. Tudo isso foi obra de Sarah Winchester, a mulher que acreditava estar sendo perseguida pelos espíritos das pessoas, mortas pelos rifles da sua família. E ela fez de tudo para se esconder deles. Mas será que funcionou? No vídeo de hoje vamos entrar na mansão mais estranha e assombrada dos Estados Unidos, um lugar onde cada parede tem um segredo e cada passo pode te levar para perto, ou muito mais perto do que você gostaria. Viver com a certeza de que você está sendo perseguido por centenas de espíritos vingativos e que, a qualquer momento, eles podem te encontrar. Essa foi a realidade de Sarah Winchester, herdeira da fortuna da maior fabricante de rifles dos Estados Unidos. Sua vida mudou completamente depois da morte do marido e da filha, quando, desesperada, procurou uma médium em busca de respostas. E o que ouviu naquela sessão marcou o início de uma das histórias mais bizarras e assustadoras já registradas. Segundo a médium, Sarah estava sendo atormentada pelas almas de todas as pessoas que haviam morrido com as armas da família Winchester. E a única maneira de enganá-las seria construir uma casa que jamais poderia ser concluída. A partir daquele dia, Sarah se isolou do mundo e começou a erguer o que ficaria conhecido como a mansão mais estranha dos Estados Unidos. Uma prisão de madeira e tijolos, cheia de segredos, criada para confundir os mortos, mas que até hoje assusta os vivos. Sarah Winchester comprou uma propriedade na Califórnia em 1886 e, a partir daquele momento, deu início a uma construção que se tornaria um verdadeiro labirinto de mistérios. Operários trabalhavam dia e noite, sem parar, porque ela acreditava que, se a obra fosse interrompida, os espíritos a encontrariam e levariam sua vida. A mansão foi crescendo de maneira caótica, sem um plano definido. Escadas que subiam para o teto e terminavam em paredes sólidas, portas que se abriam para quedas mortais, corredores que davam voltas e voltas e janelas posicionadas em lugares impossíveis. Tudo era projetado para enganar os fantasmas que a perseguiam. Sarah acreditava que, ao se perderem naquele labirinto, os espíritos desistiriam de encontrá-la. Com o tempo, a casa se tornou um monumento de paranoia e medo. Cada martelada ecoava não apenas como som de construção, mas como uma súplica desesperada de alguém tentando escapar de algo que ninguém mais podia ver ou ouvir. Mas será que esses espíritos realmente existiam? Ou será que Sarah estava apenas se tornando prisioneira da própria mente? Com o passar dos anos, a mansão Winchester se transformou em algo que desafiava qualquer lógica arquitetônica. Eram 160 cômodos, com escadas que levavam a lugar nenhum, portas que se abriam para o vazio e passagens secretas espalhadas por todos os lados. Sarah raramente saía de casa e andava pelos corredores à noite com um lampião, mudando constantemente de quarto para confundir os espíritos que, segundo ela, a seguiam. Muitos trabalhadores juravam ouvir passos atrás deles quando estavam sozinhos, sentir toques leves no ombro e até ver silhuetas se movendo rapidamente entre os corredores. Há registros de funcionários que se recusavam a trabalhar durante a madrugada, alegando ver aparições de soldados e até vítimas feridas pelas armas Winchester, vagando pelos andares superiores. E o mais estranho, sempre que Sarah tentava descansar, dizia ser acordada por batidas fortes nas paredes, sinais de que os espíritos estavam perto. Para ela, continuar construindo não era apenas uma obsessão, era a única forma de sobreviver. Era uma mulher atormentada pela culpa, pela dor de ter perdido a filha e o marido, e pelo peso de carregar uma fortuna construída sobre a morte de milhares de pessoas. Imagine viver cada dia acreditando que cada batida na madeira, cada ranger do assoalho, era um espírito tentando te encontrar. Sarah praticamente não tinha amigos e se isolou do mundo, dedicando cada minuto da sua vida a esse labirinto de paredes. Ela andava com o rosto cansado, vestindo sempre luto, como se estivesse presa a um eterno velório. Para quem a via de longe, ela parecia apenas louca. Mas para quem a encontrava de perto, era possível sentir que ela acreditava, de verdade, em cada palavra que dizia. Não era só medo, era desespero. A mansão, com todos os seus corredores estranhos, era o reflexo da sua mente, confusa, quebrada, cheia de caminhos sem saída.
E talvez seja por isso que, mesmo depois de sua morte, muitos dizem que Sarah nunca foi embora. Mesmo depois que Sarah Winchester morreu, em 1922 a casa continuou viva. De um jeito estranho, visitantes juram ouvir passos nos corredores, portas que batem sozinhas e até sussurros no meio da madrugada. Alguns dizem sentir um arrepio gelado quando passam por certos quartos, como se alguém estivesse ali só observando. Tem gente que acredita que os espíritos que ela tentou enganar ainda estão presos naquele labirinto, vagando sem parar, procurando um jeito de encontrá-la. Outros acham que é a própria Sarah quem continua andando pela mansão, repetindo a mesma rotina de sempre, como se nem tivesse percebido que morreu. A verdade é que ninguém sabe. O que a gente sabe é que a mansão Winchester continua de pé, cheia de mistérios, atraindo curiosos do mundo inteiro. E se você tiver coragem de entrar, vai sentir na pele o mesmo que todo mundo. Sente lá dentro a sensação de que está sendo seguido, mesmo quando não tem ninguém atrás de você. A mansão Winchester é só um dos muitos lugares no mundo onde o medo ganhou paredes, janelas e um endereço. E se Sarah construiu tudo isso tentando fugir de algo que ninguém podia ver, imagina o que mais existe escondido por aí. Aqui no canal, cada semana a gente abre um novo arquivo oculto. Então deixa o like, compartilha esse vídeo com quem curte um bom mistério e se inscreve. Porque o verdadeiro terror não fica preso nas histórias. Ele continua esperando.